Olá, aprendiz, tudo bem com você? E nós chegamos ao último conteúdo do módulo de integração, que é sobre educação fiscal, né? Pode ser que seja um assunto um tanto quanto diferente para vocês. Tem algumas informações que eu imagino que vocês já repararam assim no dia a dia, mas hoje a gente vai tentar aprender, né, de forma mais detalhada. Então, por exemplo, vamos começar vendo a parte de notas fiscais. Vocês já viram notas fiscais, já pegaram, né, no dia a dia, principalmente um determinado tipo de nota. Mas hoje a gente vai ver que existem vários tipos, né, para que serve cada uma, porque isso faz parte da realidade do mundo empresarial. Né? Então, independente da empresa, do tipo de organização que vocês trabalhem, vocês vão se deparar com notas fiscais, principalmente vocês que trabalham, né, como jovem aprendiz na área administrativa. Então, é a área que realmente recebe, que manipula, que lança informações, que arquiva notas fiscais, tá? Nas próximas videoaulas, daí nós vamos entender sobre os tributos, né, que inclusive teve uma aula que a gente conheceu um pouquinho sobre a Constituição Federal e tinha lá um capítulo que falava sobre os tributos, que eu cheguei a mostrar para vocês que são 5 e falei que teria uma aula que a gente entenderia a fundo. Né? E depois a gente vai entrar no mérito de conhecer realmente os impostos e as contribuições especiais. Então é um tema um pouquinho mais técnico, só que é um tema que deveria ser de alcance de toda a população, né? Então, todas as pessoas deveriam ter educação fiscal, deveriam saber esse conteúdo que eu vou passar para vocês, porque isso não é só no ambiente profissional, isso impacta na nossa vida pessoal. Né? Então, não é só quando eu vou abrir uma empresa, vou me tornar um empresário, uma empresária, que eu vou me preocupar, né, com a questão de notas fiscais, dos tributos que eu vou ter que pagar enquanto pessoa jurídica. Não, né? Nós, enquanto pessoas físicas, nós pagamos diversos tributos no dia a dia e às vezes a gente nem sabe por que paga isso, né? Referente ao que é, qual que é a importância. Né? Então, isso é educação fiscal. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro, nessa videoaula, como eu falei, começar tratando sobre a questão das notas fiscais, tá? Né? A nota fiscal, veja que ela termina com essa palavra, né, fiscal, porque significa que ela tem esse cunho fiscal. É a partir da emissão de uma nota fiscal que o governo ele consegue saber quem que comprou, quem, né, na verdade, vamos pensar assim, quem vendeu, quem que comprou determinado produto ou quem prestou determinado serviço, e é em cima dessa informação que ele vai poder também fazer a cobrança dos tributos. Então, a nota fiscal, ela é um guia, ela é uma informação que o governo recebe de quem comprou, quem vendeu, né? Quem prestou serviço, quem contratou, para que em cima disso seja feita a cobrança correta da tributação, né, do nosso país. Então, a nota fiscal, olha só o número 1, ela é um documento obrigatório após qualquer transação de venda de produtos ou serviços. Então, não existe isso. Vamos pensar assim, eu fui fazer uma compra no mercado do meu bairro, que é um mercado bem pequenininho. Vamos dizer que não é nem um mercado, é uma mercearia, tá? E depois eu fui fazer a compra no supermercado da minha cidade, tá? Ambos fazem, por exemplo, a venda de produtos alimentícios, produtos de limpeza, só que um é pequeno, o outro é grande. Um talvez nem tenha funcionário, ou tenha poucos funcionários, e o outro tem vários. Mas não interessa, né, o tamanho da empresa, o porte da empresa. Se ela faz uma transação de venda, tá? Independente se ela é pequena ou grande, se ela tem funcionário, se ela não tem funcionário, ela é obrigatória de emitir nota fiscal, tá? Então, toda vez que a gente vai em qualquer local, seja um comércio, seja prestação de serviço, né? É necessário que aquela empresa que me vendeu aquele produto ou que prestou aquele serviço para mim, ela faça emissão da nota fiscal. Pode ter
algumas situações específicas, mas bem específicas na legislação, de alguns tipos de negócio que às vezes não seja necessário nota fiscal, às vezes seja só a emissão de um recibo. Mas assim, são coisas muito específicas, vamos dizer assim, que de maneira geral, né, de modo geral, o que vale realmente é a nota fiscal, tá? Eu vou dar um exemplo. Se a gente vai num cartório, tá? Num cartório, eles prestaram um serviço para a gente. Por exemplo, eu posso ter levado lá um documento que eu queria que eles tirassem cópias autenticadas, né? Ou eu queria que eles reconhecessem firma numa assinatura minha. Então, eles prestaram um serviço para nós. Mas o cartório, na modalidade de negócio de cartório, não tem obrigatoriedade de emitir nota. Então, o que ele entrega para a gente é um recibinho, tá? Por exemplo, se eu peço um táxi, né? O taxista também não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal. Ele pode me fornecer um recibo. Então, assim, existem situações bem específicas que fugiriam dessa regra que eu estou falando. Mas vamos pensar que a regra, de modo geral, é que qualquer estabelecimento, seja comercial ou de prestação de serviço, quando ele faz essa venda de um produto ou ele presta esse serviço a alguém, né, então ele transfere o produto de propriedade. Então, era da propriedade da empresa, se eu vendi para o fulano, agora é o fulano que é dono desse produto, né? Eu prestei esse serviço, então eu transferi esse benefício para essa outra pessoa, né? Para o meu cliente. Então, quando existe essa transferência de propriedade, é necessário que exista a emissão da nota fiscal. Quando, né, um estabelecimento não emite a nota fiscal, acaba que ele consegue, né, não, então, se ele não emite a nota, ele acaba não informando, né? O governo não fica sabendo que ele vendeu aquele produto ou serviço. Por contrapartida, ele deixa de pagar tributos que ele deveria estar pagando. Então, ó, a nota fiscal ela serve como, né, para documentar a transação e serve para o recolhimento de impostos. Então, é como eu falei. E hoje, gente, a nota fiscal ela é totalmente eletrônica. Tá? Desde 2007, que aos poucos foi sendo alterado, né, toda a parte de nota fiscal e ela passou a ser totalmente eletrônica. Então, antigamente, como é que funcionava? Antigamente, a empresa ela tinha um bloco de notas de papel. Ela mandava fazer isso numa gráfica, então a gráfica ia fazer lá um bloquinho de nota. Quando o cliente ia lá e comprava um produto, a empresa ela tinha que pegar e colocar um papel carbono entre uma nota e entre a primeira via da nota e a segunda via da nota. Aí ela ia, né, a pessoa da empresa ia preencher à mão a nota fiscal. Depois ele destacava, entregava a primeira via da nota que foi preenchida à mão para o cliente e a segunda e às vezes terceira via que tinham ficado com aquele papel carbono, né, ficavam no bloquinho porque aquilo depois ia para a contabilidade e também para os casos que a Receita Federal viesse fazer algum tipo de fiscalização. Então era tudo na mão, tá? Era tudo em papel. Só que ficou cada vez mais difícil a Receita fazer essa fiscalização. Como é que a Receita Federal do Brasil ia ir de negócio em negócio e ficar fiscalizando de modo que identificasse que se realmente aquela empresa estava ou não estava emitindo a nota correta, se ela estava ou não estava emitindo nota toda vez que ela vendia um produto ou um serviço. Então isso ficou inviável. E com o avanço da tecnologia, eles foram criando então formatos de que hoje a nota fiscal seja totalmente eletrônica. Então hoje eu preciso obrigatoriamente entrar no sistema emissor da nota, preencher os dados, né? E quando eu transmito a nota, ela automaticamente já cai no banco de dados da Receita Federal. Então a Receita Federal sabe em tempo real nas notas fiscais que cada empresa no Brasil emitiu. E aí fica fácil de depois fazer cálculos e fiscalizações para ver se a empresa está pagando os tributos corretamente. Então hoje em dia não existe mais nota de papel. Pode ainda se encontrar nota de papel para o produtor rural, porque ele está em transição, foi o último modelo de nota que está passando por
por esse processo aí de ser digital. Então, pode ser que ainda exista alguma nota de produtor rural, mas as outras, né, no comércio a gente já não encontra. Então, se alguém te der alguma nota em papel, não vai ser nota, ela vai ter qualquer outro nome, vai ser, né, um recibo, vai ser um documento com uma informação, mas ela não vai ter esse cunho fiscal, tá? A não utilização da nota, gente, é considerado sonegação fiscal. Então, se eu tenho meu negócio, né, e eu não emito as notas corretamente, ou seja, toda vez que eu vendi um produto ou um serviço, né, se isso for identificado, é crime. Sonegação fiscal é crime, tá? Porque tá lá na lei, tá lá no Código Tributário que existe um fato gerador. Qual que é o fato gerador? A venda de um produto ou a prestação de serviço. Então, quando aconteceu isso, né? Então, vamos pensar lá, um determinado supermercado vendeu um produto, então ocorreu o fato gerador. Por consequência, ele tem obrigatoriedade de pagar os tributos que incidem sobre aquela venda daquele produto, ok? Então, desde 2007 aí passou a acontecer o Sistema Público de Escrituração Digital, que a gente chama de SPED, tá? Então, o SPED possibilitou que as notas, os modelos de notas fiscais passassem a ser eletrônico, por isso que tem esse E no final, tá? Então, NFE, nota fiscal eletrônica, NFSE, nota fiscal de serviço eletrônica. E também as obrigatoriedades, porque tem muitas declarações que o contador da empresa tem que enviar mensalmente, tem algumas que são anualmente, então todas elas passaram a ser digitais, ok? Para que eu emita uma nota fiscal, né? Então, assim, como é que eu posso? Eu tenho a minha empresa, né? Então, vamos pensar lá, eu tenho meu supermercado. Então, eu vou contratar um sistema emissor de nota fiscal, que esteja homologado lá com o sistema da Receita Federal do Brasil. Contratei o sistema. Como é que eu vou provar para a Receita Federal que realmente fui eu que emiti aquela nota, né? Tipo, dando uma segurança, assinando, como se eu estivesse assinando a nota, de que realmente aquela nota, né, é da minha empresa. Para isso, foi criada uma assinatura eletrônica que acontece a partir de um documento que se chama certificado digital. Então, hoje, né, desde que vai abrir uma empresa, tá? Desde que você vai abrir uma empresa, o empresário, ele tem que ir numa instituição que é específica de emissão de certificado digital, tá? Então, aqui em Castro tem. Então, você vai lá, você vai levar seus documentos e eles vão criar um certificado digital, que nada mais é um arquivo que a gente joga dentro do computador, né? E esse arquivo eu uso para assinar todas as notas fiscais. Então, quando eu vou transmitir a nota, então, por exemplo, eu digito a nota, né? Aí, depois que eu digitei, para que ela tenha validade, eu preciso transmitir para o sistema da Receita Federal. E nessa transmissão eu utilizo essa assinatura digital que se chama certificado digital. Tá? Então, assim, as coisas foram mudando muito ao longo do tempo, né? Tem as pessoas que já têm muito mais experiência, né? Pegaram toda a fase de que era tudo no papel, emitir nota no papel, entregar as obrigações para a Receita Federal no papel, que não existia certificado digital. A partir de 2007, que eles começaram a digitalizar, vamos pensar assim, a tornar digital os processos, então, eles foram criando formas disso ser possível e também de que fique algo realmente seguro, né? Claro. Então, surgiu, além das notas eletrônicas, também o certificado digital, que nada mais é do que como você estivesse assinando o documento, tá? Porque aquele documento foi feito só para aquele empresário, para aquela empresa. Então, para a Receita Federal, é como se fosse uma assinatura digital.
Então, o primeiro modelo, e talvez o mais utilizado no nosso dia a dia, é a nota fiscal eletrônica, NFE, tá? Então, antes, quando não tinha eletrônica, não tinha esse E aqui no final, ficava só NF, nota fiscal, né? Mas agora tem esse Ezinho para lembrar que ela é eletrônica. Então, o modelo da nota fiscal eletrônica é o modelo 55. Então, é o mesmo modelo para todo mundo. Se eu for num supermercado, se eu for no outro, se eu for numa loja, se eu for em algum lugar que vende produtos e mercadorias, o modelo é o mesmo. A única coisa que muda é que você pode colocar o logo da tua empresa em cima no cabeçalho. Então, você pode colocar o desenho lá, o logo que representa a tua empresa. E você vai colocar os teus dados. Mas o modelo, os campos, é igual para todo mundo. Então, isso foi uma outra coisa, um outro avanço que veio junto com essa parte de escrituração digital, para que os modelos desses documentos fiscais fossem todos padrão. Então, esse modelo 55, quando que ele vai ser usado? Quando é vendido produtos e mercadorias. Substitui o modelo que existia anteriormente, que era o modelo 1 ou 1A, que era em papel. E aqui, ó, tá o modelinho dela. A gente já vai ver ela quebrada em duas partes para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, pensa comigo. Quando eu entro lá no site, na internet, né, e compro, sei lá, eu vou comprar um tênis, vou comprar de uma determinada loja, tá? Então, quando eu faço isso, fiz lá minha compra, né, vou ficar acompanhando o rastreamento, dependendo lá, vai demorar, sei lá, uma semana, 15 dias, 20 dias, ou até mais, vai chegar na minha casa o tênis que eu comprei. Se vocês já fizeram compra pela internet, vocês já viram que quando chega a mercadoria, junto vem uma nota nesse modelo aqui. Por quê? Porque eu comprei um produto. Então, a empresa, ela vendeu para mim o tênis. Então, ela tem obrigatoriedade de emitir uma nota, né, com os meus dados, falando, ó, vendi para Kátia esse tênis nesse valor, se vai ter valor de frete, se vai ter desconto. Ela vai ter que preencher todos os campos da nota fiscal, que são muitos, tá? Mas tem que estar tudo preenchido corretamente, para não dar problema depois para a empresa, né, com a Receita Federal. Então, olha só, quebrei a nota aqui na metade para ficar mais fácil. Eu peguei essa nota da internet, tá? Então, não é ela até tá mais ou menos preenchida, porque realmente estava lá na internet para usar para cunho mais educacional. Então, aqui nós temos a metade da nota fiscal, tá? Vamos começar aqui pela parte de cima. Vejam que tem aqui vários tracinhos, porque significa que eu posso cortar, posso destacar essa parte aqui. Então, o que acontece? Quando a mercadoria vem para nós por transportadora, por correio, ela chega para a gente de alguma forma, a pessoa que está fazendo o transporte, ela tem que ter essa segurança de falar que a pessoa recebeu o produto e recebeu a nota. Então, eu, quando vou receber, eu coloco aqui, ó, a data que eu recebi, coloco a minha assinatura, aí destaca essa parte fica com o entregador, tá? Fica com o pessoal de logística. E eu fico, enquanto cliente, com o resto da nota, tá? Então, aqui que eu falei, aqui é o único campo que você vai poder fazer, né, algo diferente, que é colocar o teu logo. Também, se você não quiser colocar, não tem problema nenhum. É dentro deste retângulo que vai ficar os dados do vendedor, da empresa que está vendendo o produto. Então, geralmente vai ter aqui a razão social, vai ter o endereço, vai ter telefone, pode ter e-mail, tá? Então, aqui tá os dados para identificar quem que emitiu essa nota. É aqui que tá os dados de quem emitiu, tá? Não vai estar aqui nem o CNPJ e nem a inscrição estadual, que eu vou explicar o que é inscrição estadual depois. Não vai estar aqui, tá? Daí vai estar aqui na parte de baixo, ó. Então, aqui, vamos pensar que até aqui são as informações de quem emitiu a nota. Daqui para baixo, destinatário remetente, daí são as informações do cliente.
Então aqui, ó, ele está escrito DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Então, gente, a nota fiscal eletrônica, na verdade, ela é um monte de caracteres para que isso entre lá no banco de dados da Receita Federal. Ele é um monte de caracteres. Quando você abre isso, você nem entende direito as informações. Mas para que a gente tivesse um documento que fosse possível identificar as informações, eles criaram, então, digamos que esse espelho da nota, que a gente chama de DANF, Documento Auxiliar. Então, ele foi criado este documento aqui para a gente conseguir entender as informações. Mas o que vai lá para a Receita é um XML, tá? É um XML da nota, que é um monte de códigos que a Receita vai entender. O sistema dela vai capturar esses dados e ela vai entender todas as informações da nota fiscal que foi emitida. Então aqui, ó, tá até em negrito para ficar bem claro para vocês o número da nota fiscal. E número 1 é quando ela é uma entrada, número 2 é quando ela é uma saída. Geralmente vai ser número 2. O que é uma saída? Significa que o produto está saindo do estoque da empresa e indo para o cliente, né? Não vai mais existir esse produto no estoque da empresa. Mas às vezes acontece de você vender um produto e o cliente devolver por algum motivo. Por exemplo, se for pela internet, a gente já viu que a gente tem 7 dias de arrependimento, que a gente pode devolver o produto. Então, neste caso, às vezes aí tem que fazer uma nota que é número 1, que eu vou pôr aqui como número 1, e aqui, ó, na natureza da operação, onde está a venda de mercadoria, se aqui for número 1, estaria aqui que é uma devolução, tá? Um retorno do produto ao estoque. Mas no nosso caso, o que a gente está trabalhando é na venda, então geralmente é número 2, saída. Aí aqui, se é número 2, geralmente vai estar aqui, natureza da operação, venda de mercadorias. Às vezes pode ter até um código, 5102, venda de mercadorias. Pode também não ser uma venda, pode ser que eu estou bonificando o cliente, né? Aqui estaria a bonificação, tá? Amostra grátis, daí tem que emitir nota tudo separado, tudo certinho, tá? Então, por exemplo, imagina que eu comprei um tênis, vai vir essa nota aqui, venda de mercadorias com o preço, né? Com o tênis e o preço que eu vou pagar. Mas vamos pensar que junto eles me mandaram um brinde, uma carteira. Aí eles emitiriam uma outra nota também com o código 2 e aqui poderia estar escrito então bonificação, tá? Para ficar bem distintas as informações. Aqui colocaria a inscrição estadual da empresa, se ela tiver, e o CNPJ da empresa, tá? Então aqui é os dados do vendedor, tá? Essa chave de acesso, gente, ela tem 44 caracteres. Não é a gente que digita automaticamente, né? Quando eu transmito a nota, gera essa chave de acesso. Eu posso usar esse código para entrar no sistema da Cefaz, digitar esse código, eu tenho acesso à nota fiscal, tá? Aqui, ó, destinatário remetente. Então, vai ser esta parte aqui. Aqui eu vou colocar todos os dados de quem? Do meu cliente, de quem vai passar a ser dono do produto que eu vendi. Por que eu estou falando produto aqui? Porque essa nota é só para produtos e mercadorias, tá? Então, não entra a parte de serviço. Então, por exemplo, se fui eu que comprei, aí eles iam colocar aqui meu nome completo. Veja que tá nome barra razão social. Porque se for uma pessoa, né, pessoa física, um cliente, pessoa física, vai ser o nome. Se eu vendi para uma outra empresa, né, então se a empresa vendeu para uma outra empresa, aí é a razão social. Então aqui colocaria o nome completo, né, o CNPJ ou CPF, depende, né, então se a pessoa é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, inscrição estadual, se for uma pessoa jurídica, pessoa física não tem. O endereço, ó, tudo bem completinho, inclusive com o telefone, tá? Então, eu tenho que ter esses dados do cliente aqui para poder emitir a nota. Aqui nós temos, ó, data de emissão, data de saída e hora de saída. A data de emissão, o sistema que eu estiver emitindo a nota vai puxar automaticamente, porque é a data que eu estou emitindo a nota. Então, se eu estou emitindo a nota hoje, vai sair a data de hoje.
Mas a data de saída não é necessariamente o mesmo dia que eu emiti a nota. Vamos pensar que eu estou emitindo hoje, mas que esse produto só vai sair da empresa e começar a parte de transporte, né, de distribuição até chegar no cliente, só vai ser daqui 5 dias. Então, eu colocaria aqui na data de saída, daqui 5 dias, e colocaria mais ou menos o horário que ele vai sair, tá? Aqui na parte de faturas, é a parte em que fica identificado como que o cliente vai pagar pelo valor da nota, pelos produtos que estão constando na nota. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vejam que tem parcela 1, vencimento e valor, parcela 2, vencimento e valor, parcela 3, vencimento e valor, tá? Então, significa que o cliente vai pagar o valor da nota, que nesse caso fictício é de R$230, ele vai pagar ali, né, em 3 prestações de 76,66 e tem bem certinho o vencimento. Isso aqui é uma informação muito importante lá para o financeiro, que aí ele vai poder colocar no fluxo de caixa conforme, né, o cliente vai pagar, esse dinheiro vai entrar. Se o cliente pagou à vista, daí às vezes nem é colocado nada, ou é colocado ali a mesma data, da emissão da nota e o valor total, para saber que ele emitiu e já pagou o produto, tá? Aqui, ó, no cálculo dos impostos, que é esse quadro que está aparecendo por último, ali vai aparecer base de cálculo de ICMS, de IPI, que são alguns tributos, né, alguns impostos que a gente vai ver na sequência. Se tiver valor de frete, então, por exemplo, eu comprei o produto é R$200, mas vai ter vintão de frete. E aparecer aqui, ó, valor do frete, tá? Se tiver algum tipo de seguro, vai estar ali no campo valor seguro. Se tiver algum desconto, vai estar ali no campo do desconto, tá? Então, aqui que vai compor as informações para mim saber, ó, o valor total dos produtos e o valor total da nota. Nem sempre é o mesmo. O valor total do produto é o valor do produto. Então, por exemplo, o produto custou R$200. Então, o produto está sendo vendido por R$200. Então, vai estar ali, valor total do produto, R$200. Mas tem mais um frete de R$30. Então, vai estar ali no campo de frete e aí o valor total da nota vai estar R$230, tá? A outra parte da nota fiscal. Então, aqui nós temos as informações do transportador. Tem que ter as informações bem certinho. Então, se é um transporte próprio, se é terceirizado, qual que é a placa do, sei lá, do caminhão, da van, né, do carro que vai fazer o transporte, se está em pacote, se está em caixa, qual que é o peso. Tudo isso tem que estar bem certinho, porque se esse transportador for parado no meio do caminho para sofrer algum tipo de fiscalização, por exemplo, da polícia, né, rodoviária, aí ele tem que ter a nota identificando que está tudo certo, que esse produto que ele está transportando tem emissão de nota fiscal, tá? Se não tiver nota, vai dar problema. Aqui no item da nota fiscal é onde vai ficar todas as informações dos produtos. Tem algumas partes ali que são bem específicas que a gente não vai entrar no mérito de conhecer. Por exemplo, tem código de NCM, tem código de CST, de CFLP, né? Percentual de ICMS, IPI, base de cálculo de ICMS, se é substituído ou não, são alguns conceitos bem contábeis. Como vocês estão iniciando, o que é importante é vocês saberem olhar aqui na descrição do produto, quais são os produtos, né? Qual que é o tipo de unidade dele, se é em caixa, se é em unidade, se é em pacote, ver a quantidade, preço unitário e preço total, tá? E aqui embaixo, ó, nos dados adicionais, se a empresa quiser colocar alguma observação, ela pode colocar. Nesse quadro aqui ao lado, que está escrito reservado ao fisco, não pode ser mexido, tá? Somente numa fiscalização, o fisco, a Receita Federal, é que pode escrever nessa parte da nota, ok? Então, assim, a nota pode parecer meio confusa, né? E pensar, puxa, tem muita informação. Mas é que realmente ela tem muita informação que tem cunho financeiro,
né, informação que tem cunho fiscal realmente, que vai para essa parte contábil, mas é um documento que com certeza vocês vão ver no dia a dia como jovem aprendiz. E aí depende da tua atividade, né? Você vai aprender o que realmente você tem que conferir, o que você vai ter que fazer. Então, por exemplo, vamos pensar que você é jovem aprendiz e que você vai fazer o arquivo das notas fiscais, né? Então, a empresa ela vai te ensinar e vai dizer o que ela quer que você confira antes de arquivar e de que jeito que ela quer que você arquive. Por exemplo, né, por data de emissão, né? Geralmente é por data de emissão. Pode ser que você trabalhe lá no financeiro e que você tenha que pegar essas notas para você montar um fluxo de caixa e colocar quando que os clientes vão pagar. Enfim, então vai depender muito da área que você trabalha, mas a empresa ela vai explicar certinho o que, né, de todas essas informações da nota você tem que conferir para executar o teu trabalho. Então esse, vamos só voltar aqui, é o modelo 55 e é a NFE. Então a empresa ela vai usar esse modelo de nota quando ela vende um produto ou uma mercadoria, seja para pessoa física ou seja para uma pessoa jurídica, tá? Nós temos o conhecimento de transporte eletrônico, que a gente usa a sigla CTE, né? Então, ó, conhecimento de transporte eletrônico. Ele também é digital, então ele é padronizado, o modelo dele é 57. Quando que eu vou emitir um conhecimento de transporte eletrônico? Quando eu faço a prestação de serviços de transporte de cargas por qualquer modal. Então, vamos pensar que eu trabalhe numa empresa que ela tenha uma frota de caminhão e que ela faça transporte de carga, né? Então, as outras empresas, indústrias contratam ela para ela fazer essa prestação de serviço, né? Pegar lá na empresa a carga e, por exemplo, levar lá até o porto, tá? Então, nesse caso, ela não vai emitir uma nota fiscal eletrônica, porque ela não está vendendo um produto. O que ela está fazendo é transportar uma carga. E não interessa, gente, se esse transporte, eu dei o exemplo de ser por caminhão, então seria rodoviário. Mas eu posso muito bem, sei lá, ter uma frota de navios e fazer esse tipo de transporte de carga de navio. Eu também emitiria o CTE. Pode ser por avião, qualquer tipo de modal, ou seja, qualquer modalidade de transporte de cargas, tá? Então aqui nós temos um modelinho aí de um CTE. Veja que lá na nota fiscal a gente chamava ela de DANF, né? Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica. Aqui a gente chama de DACT, Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico, tá? Ele tem algumas características parecidas com o modelo anterior que a gente viu, mas tem outras que daí são muito específicos dessa modalidade que é a parte de transporte. Então, aqui em cima vai ter todos os dados da transportadora, tá? Todos os dados. Aqui, ó, que vai ter número, data e hora da emissão, ó, a chave de acesso vai ter também. Só que aqui daí no corpo vai ter outras informações. Então, por exemplo, quem que é o emitente, né? Então, quais são os dados aí, né? Bem certinho de quem está emitindo esse CTE. Quem que é o destinatário, então para quem que vai essa carga. Vai ter muita questão de peso, né, de peso das coisas, do volume, se é caixa, se é pacote, o valor das mercadorias e especificamente qual que é o valor que está sendo cobrado, né, por esse serviço aí desse transporte, ok? Então esse aqui é muito específico, é só realmente se você trabalhar numa transportadora ou se você trabalhar numa empresa que ela precisa dessa transportadora, aí você vai receber isso daqui, mas aí não é você emitindo, é você recebendo do fornecedor para fazer o pagamento. Outro modelo, esse modelo é o que eu comentei no início da aula, que vocês veem o tempo todo, porque está muito ligado ao nosso dia a dia de consumidor, que é a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, NFCE, tá? É o modelo 65. Então, operações comerciais de venda presencial ou venda para entrega em domicílio ao consumidor final.
voltar ao exemplo do supermercado. Quando a gente vai lá no supermercado, faz a compra, passa no caixa, geralmente a pessoa pergunta: você quer impresso a nota fiscal? Se você fala que sim, ela não imprime uma nota compridinha, geralmente no papel amarelinho, né, que muitas pessoas ainda chamam de cupom fiscal. Isso é, na verdade, uma NFC, uma nota fiscal do consumidor eletrônica. Então, a gente vai encontrar isso quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai na farmácia, na padaria, no posto de combustível. Que mais? Quando você vai até no comércio, mas você vai na loja, você experimenta o produto, você compra e leva embora. Então, quando o meu consumidor ele vai até o meu negócio, ele mesmo leva embora, eu posso emitir uma NFC em vez de eu emitir uma NFE, tá? Então, é para os casos em que, olha só, realmente essa pessoa é um consumidor e ele está fazendo essa venda presencial e geralmente ele que leva embora. Ou eu vou entregar, né? Por exemplo, o supermercado ele tem esse serviço dele entregar, a farmácia tem esse serviço de entregar, mas mesmo assim continua sendo uma operação presencial. Olha o nome, consumidor. Lembra lá do Código de Defesa do Consumidor? Quando que eu sou considerado um consumidor? Quando eu estou comprando um produto para o meu uso, tá? Então, vamos pensar que uma empresa vai lá no supermercado, tá? Ela foi lá no supermercado e ela fez uma super compra de material de limpeza que vai ser usado lá na empresa dela, né? Nesse caso, não é para um consumidor, e sim para o uso lá da empresa. Então, o correto seria emitir a NFE, tá? O consumidor é realmente quando você vai consumir aquele produto. Então, no nosso dia a dia, na maioria das vezes, nós nos deparamos com esse modelinho de nota. Opa, deixa eu só mudar aqui. Esse modelinho aqui, tá? Geralmente no papel amarelinho, ele é compridinho. Aqui embaixo sempre vai estar escrito, sabe? Vai estar escrito nota fiscal de consumidor eletrônica. Vai estar o número da nota, qual que é a série, a chave de acesso. Hoje tem até um QR Code para facilitar a leitura desse documento, né? Do mesmo jeito, aqui em cima no cabeçalho vai ter os dados dessa empresa, vai ter todos os produtos que eu adquiri, unidade, quantidade, se teve desconto, se não teve, como é que eu paguei, se eu paguei em dinheiro, se eu paguei no cartão, né? Então, ela vai ter ali algumas especificações diferentes da NFE, mas vai estar constando todas as informações que são necessárias. A gente também chama ela de DANF, tá? Ela é um espelho agora da NFC. Então, pessoal, para não ficar confuso, quando que eu emito a NFE? Quando que eu emito a NFC? Porque em ambos os casos eu estou vendendo produtos, né? Pensa que a NFC ela é muito particular de quando eu estou lá como um consumidor, quando eu estou comprando para o meu consumo. Quando eu vou lá na loja, por exemplo, e eu compro vou lá na farmácia e compro medicamentos que são para mim, né? Eu poderia, né, vamos pensar assim, como empresa, ir lá na farmácia e comprar medicamentos para ficar no ambulatório da minha empresa. Daí não seria para um consumidor, e sim para o uso da empresa. Aí eu emitiria NFE, tá? Eu espero que tenha dado para entender essas duas diferenças, mas caso não dê, vocês me perguntam lá na Casa da Criança para que eu possa facilitar o entendimento, ok? E por último, nós temos a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, NFSE, tá? Tem que cuidar um pouquinho aqui com essas siglas, só para vocês não se confundirem. Então, a NFSE, ela é para quando eu presto um serviço. Então, por exemplo, eu tenho uma escola de idiomas. Eu tenho que emitir nota para os meus alunos, que são, na verdade, os meus clientes. Então, vamos pensar lá que um aluno foi lá e pagou a mensalidade. Vou emitir a nota. NFSE. Fui no dentista, né, fazer um implante dentário. O que ele vai emitir? NFSE. Né? Contratei um jardineiro, uma empresa de jardinagem.
NFSE. Aqui, gente, na parte de serviços, pode ter alguns serviços que a pessoa não emita nota para você, porque aqui tem vários poréns, tá? Então, tem algumas pessoas que podem, por exemplo, estar trabalhando como autônomo, então não ter empresa, daí talvez não emita nota. Tem algumas profissões que são intelectuais, né, que depende do conhecimento da pessoa, que eles também não precisam necessariamente abrir empresa, eles podem fornecer recibo, advogado, engenheiro, médico, dentista. Então, assim, tem algumas possibilidades, tá? De que a pessoa possa escolher trabalhar através do seu próprio CPF em vez de abrir um CNPJ. Ok? Então, aqui, ó, o modelo da emissão da nota não é um modelo padrão, é um modelo por prefeitura. Então, cada prefeitura tem o seu modelo. Assim, via de regra, eles são todos muito parecidos, mas pode ter alguma diferença de um modelo, por exemplo, da Prefeitura de Castro para Ponta Grossa, da Prefeitura de Castro para a de São Paulo, que é outro estado. Tá? Então, são operações de prestação de serviço. Então, quando eu falo de prestação de serviço, é a NFSE. Ó, esse modelo eu também peguei totalmente da internet e é do município de São Paulo. Então, aqui em cima sempre vai estar dizendo qual que é o município. Você vai emitir nota no município da tua empresa, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que é com o endereço aqui de Castro, mas eu fui, sei lá, dar um treinamento lá em Ponta Grossa. Eu vou usar, mesmo que eu fui, né, dar o treinamento em Ponta Grossa, eu vou usar o sistema da Prefeitura de Castro para emitir a nota. Então, eu uso a Prefeitura do endereço da minha empresa, tá? Independente de qual local que eu atuei. Então, aqui vai ter os dados do prestador de serviço, ou seja, da empresa que está prestando serviço, do tomador de serviço, ou seja, do cliente. Aqui vai ter todas as informações do serviço, o valor da nota e os impostos, tá? Então, esse modelo de São Paulo, se a gente for pegar o modelo da nota fiscal de Castro, não é muito diferente. Às vezes muda a letra, muda alguma informação a mais ou a menos, mas via de regra eles são todos muito parecidos. Ok? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, só para a gente fazer uma revisão, então, bem rapidinho, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui os 4 tipos de documentos fiscais que a gente aprendeu. NFCE, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica. NFE, Nota Fiscal Eletrônica. NFSE, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. CTE, Conhecimento de Transporte Eletrônico, tá? O E sempre significa eletrônico. NFCE, quando eu vou, como consumidor, comprar um produto, né, lá no balcão, presencialmente lá na empresa. NFE é quando ela vende produtos ou mercadorias, por exemplo, que pela internet é obrigatório ser NFE, ou quando ela está vendendo que não seja para um consumidor, mas sim para, por exemplo, uma outra empresa que vai usar esses produtos. NFSE, Nota Fiscal de Serviço, então é sempre que for feita a prestação de um serviço. E conhecimento de transporte, quando tem esse transporte de cargas, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, nós, quando abrimos uma empresa, não interessa se é comércio, se é prestação de serviço ou se é indústria, não interessa, tá? Inclusive, também não interessa se é uma organização que visa lucro ou não, pode ser uma associação, uma fundação, uma cooperativa, enfim, qualquer tipo de organização, né? Quando ela é criada, ela tem uma inscrição municipal, porque obrigatoriamente ela tem que ter um alvará de funcionamento, tá? Então, a prefeitura da cidade tem que aprovar que aquela organização funcione naquele determinado lugar. Então, para isso, a prefeitura emite um alvará de funcionamento. Nesse alvará de funcionamento vai ter um número que se chama inscrição municipal. As empresas que são prestadoras de serviço, ou seja, que emitem NFSE,
né? Essa inscrição municipal também é usada pela prefeitura para apurar o ISS, tá? Imposto sobre Serviço. A gente vai ver na sequência. Então, o ISS ele é pago pelas empresas prestadoras de serviço. Então, a partir dessa inscrição municipal, a prefeitura também consegue mais facilmente fiscalizar a cobrança do ISS. Algumas empresas têm inscrição estadual, que são os comércios e as indústrias, e também os transportes ou prestadores de serviços de comunicação e energia. Tá? Então, comércio, indústria, transporte ou prestação de serviço de comunicação e de energia. Todos eles têm inscrição estadual, tá? Que é uma inscrição à parte. Então, a empresa daí vai ter um número de CNPJ, o número de inscrição municipal e, no caso, se for esses tipos de empresa, um número de inscrição estadual. A inscrição estadual, esse número é para poder fiscalizar melhor a arrecadação de ICMS, tá? Que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que a gente vai ver na sequência, né? Então, esses tipos aqui de empresa, eles têm que pagar ICMS, e aí pelo número da inscrição estadual fica mais fácil de fazer essa apuração.